Explica-Mato para falar de inequações fracionárias. Como resolver inequações fracionárias, cuidados a ter na tabela de sinais. Eu vou começar esta apresentação por dar aqui um aspecto geral, uma estratégia geral para resolver inequações fracionárias. Bom, já sabemos o que é que são equações fracionárias. São equações onde a variável figura no denominador e inequações fracionárias também, com a diferença que em vez de ter um igual, teremos um maior ou um maior igual, um menor ou um menor ou igual. Então, qual é a estratégia a seguir para resolver inequações fracionárias? Eu vou primeiro dar aqui 3 pontos que devemos seguir. Orientação, são uma orientação, e depois vou resolver um exemplo concreto seguindo estes 3 pontos e chamando a atenção para alguns perigos aqui pelo meio. Então, primeiro ponto e que eu considero importante, principalmente em casos em que tem mais ratoeiras, mais cuidados a ter nas simplificações, que é, e já referi isto nas equações também, determinar o domínio. O domínio, eu vou escrever aqui domínio, ok? Devemos determinar o domínio logo no início para estarmos prevenidos relativamente ao facto de simplificarmos fatores no numerador e denominador. Reparem que estamos a falar de frações e que depois, por essa simplificação, nos escape no fim o facto de esse valor que anula o denominador não pertencer ao domínio. Por isso, se determinarmos o domínio logo no início, estamos prevenidos quanto a isso. Eu apresento um exemplo disso nas equações fracionárias que serve também para aqui, ok? Então, o segundo ponto escrever a inequação, que geralmente não é apresentada na forma que eu vou aqui escrever, mas devemos então escrevê-la nesta forma. Escrever na forma que eu vou aqui mostrar agora, ok? Escrever nesta forma a de x sobre b de x e depois maior que 0, maior ou igual que 0, menor que 0 ou menor ou igual que 0, conforme o exercício o indique. O sinal da inequação pode ser qualquer um destes. Maior, maior ou igual, menor ou igual. Mas escrever nesta forma. A seguir, durante o exercício, durante o exemplo prático, eu já vou explicar porque é que é importante ter aqui o 0 no segundo membro e escrever nesta forma, ok? Bom, o terceiro ponto passa por regra geral, e há casos em que não é preciso fazê-lo, e eu vou falar deles aqui na resolução do exercício em concreto, mas regra geral, uma tabela de sinais ajuda a avançar a partir aqui do passo 2. Portanto, tabela de sinais. Portanto, e o que eu estou aqui a dizer é uma orientação apenas. Eu vou explicar também no decorrer do exercício porque é que a tabela de sinais pode ser interessante. Então vamos a isso. Eu vou começar aqui com um exemplo prático. X mais 1 sobre x menos 2 mais, reparem que a variável já figura aqui em denominador, temos então aqui uma inequação fracionária, mais 1 sobre x maior do que 2. Por exemplo, é para resolver esta inequação, tenho aqui um maior, ok, poderia estar aqui outro maior ou igual, menor ou menor ou igual, mas tenho aqui uma inequação fracionária. E eu vou começar então pelo princípio, que é determinar o domínio logo aqui, sem mexer, sem simplificar. Bom, o perigo de estar a simplificar sem determinar o domínio está bem patente nas equações fracionárias no outro vídeo antes deste que eu apresentei, ok? Eu apresento essa, digamos, armadilha para vocês verem com atenção. Mesmo que essa armadilha não exista, é boa prática então no início olhar e ver logo o domínio. Assim pelo menos não nos escapa no fim ao conjunto de solução. Então o domínio neste caso está muito fácil de determinar. X pertence a R, tal que, eu vou terminar aqui neste cantinho, até porque é rápido, tenho aqui 2 denominadores, portanto condição de domínio, eu já tenho um vídeo onde falo disso também. Denominadores tem que ser diferente de 0. X menos 2 tem que ser diferente de 0 e x tem que ser diferente de 0. Ora, daqui até mentalmente resulta logo que x tem que ser diferente de 2 e x diferente de 0, então o domínio dá R exceto 0 e 2. Okay? Este é então o domínio e, como eu disse, mesmo que eu simplifique a expressão para chegar a esta forma e simplifique algum fator que me fizesse desaparecer o x do denominador ou o x menos 2, que não é aqui o caso, mas poderia ser, então já não escapa aqui ao domínio, ok? Bom, o segundo ponto é então escrever esta inequação nesta forma, ou seja, uma única fração no primeiro membro e no segundo membro 0. Eu vou então fazer isso, portanto, o que é que eu tenho aqui?
tenho aqui, o 2 está aqui sobre 1, eu vou multiplicar esta fração por x, vou multiplicar esta por x menos 2, isto para colocar tudo no mesmo denominador, é esse o objetivo, e esta vou multiplicar por x menos 2, ok? E passo já esta para o primeiro membro. Então vou multiplicar então aqui por x, fica x mais 1, a dividir por x menos 2, x menos 2, mais... Agora vou multiplicar aqui por x menos 2, fica aqui x menos 2 sobre x menos 2, menos, passa para o primeiro membro, passa para a operação inversa, portanto estava a adicionar aqui, tem um mais, fica a subtrair, e ficamos então com 2x menos 2 a dividir por x menos 2. Isto maior do que 0. Reparem que passou para a operação inversa para outro membro, fica aqui 0. Aqui é como se tivesse 2 mais 0 e, portanto, fica lá o 0. Bom, agora reparem, às vezes há alunos que dizem, bem, agora o próximo passo é simplificar este x com este e este x menos 2. Bem, assim andava para trás, não é? Realmente, muitas vezes fazemos essas simplificações, mas é quando nos interessa. Neste caso, como eu quero ter o mesmo denominador, interessou multiplicar aqui por x. Portanto, não vou andar para trás e não vou cortar este x com este x, senão estava a voltar aqui um passo atrás. Eu quero é ter o mesmo denominador. Bom, então eu vou colocar tudo numa única fração. Estou a procurar esta forma, vou colocar tudo numa única fração e depois vou fazer as contas. Então, eu vou já fazendo até aqui a distributiva. Reparem, x vezes x ao quadrado, mais x, que é o x vezes 1, aqui fica mais x menos 2, e aqui reparem, este menos está a interferir depois, eu vou fazer esta distributiva, e o menos vai interferir com este sinal aqui também. Então fica menos 2x ao quadrado, que é este menos 2x a multiplicar por x, depois o menos 2x a multiplicar com o menos 2, que dá mais 4x. Ok? 2x vezes menos 2 dá menos 4x, com este menos atrás dá mais 4x. Reparem que este menos, quando está atrás do traço de fração, interfere em tudo o que está no numerador. Bom, e aqui no denominador fica x menos 2 na mesma. Isto maior do que 0. E agora falta só dar um jeitinho aqui nesta expressão. Reparem os termos que têm igual grau. X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. X mais x, 2x. 2x mais 4x dá mais 6x, e depois menos 2, ok? A dividir por x vezes x menos 2. Aqui está fatorizado, não interessa fazer a distributiva, já vão perceber melhor o porquê na tabela, ok? Vamos fazer uma tabela em que interessa, se tenho os polinómios fatorizados, ainda melhor, ok? Ainda melhor. Bom, está verificado aqui o segundo passo, ou seja, eu escrevi nesta forma, um polinómio a dividir por outro maior do que 0. Neste caso é maior do que 0. Então vou avançar agora para a tabela de sinais. É sempre obrigatório avançar para a tabela de sinais? Bom, nem sempre. Reparem aqui este exemplo que eu depois já apago. Imaginem que tinham x ao quadrado mais 1 sobre menos 2x ao quadrado menos 3x mais 2, por exemplo, e aqui tínhamos menor do que 0. Reparem, aqui há às vezes casos particulares em que eu olho para o numerador e o que é que acontece? X ao quadrado poderá ser 0 ou um valor positivo, não é? Poderá ser 0 ou um valor positivo. Como estamos a adicionar uma unidade, mesmo que aqui fosse 0, estamos a adicionar uma unidade, é sempre positivo. Ou seja, esta expressão, x ao quadrado mais 1, é sempre positiva para qualquer x. Então, x ao quadrado mais 1 é sempre positivo. Quando eu tenho a certeza do sinal, se é sempre negativo ou se é sempre negativo, eu posso simplesmente pensar o seguinte, bom, se aqui é sempre positivo, para esta fração dar menor do que 0, ser negativo o sinal, então no numerador tem que dar negativo. Menos 2x ao quadrado, menos 3x mais 2 tem que ser menor que 0. E posso logo escrever aqui um equivalente a isto. Porquê? Porque eu sei que x ao quadrado mais 1 é maior que 0 sempre. Se x ao quadrado mais 1, bom, aqui é sempre maior que 0. Se eu tivesse a certeza que o que estava aqui fosse menor do que 0, por exemplo, então para dar negativo, aqui também tinha que ser menor que 0. Então concluía que era menor que 0. Ou seja, se nós tivermos a certeza que o que está no numerador ou no denominador for sempre negativo ou sempre positivo, então podemos evitar a tabela. Mas se a fizermos também não é por aí, ok? Bom, que tabelas são estas? Tabelas de sinal. Eu vou aqui fazer a estrutura da tabela primeiro.
A tabela tem sempre esta estrutura, pode ser maior ou menor, consoante os zeros que eu vou encontrar daqui, ok? Mas eu vou então, por isso, fazer aqui primeiro a estrutura, vou fazer aqui um retângulo, depois vou dividir aqui numa primeira linha, portanto, aqui vai ficar o numerador, o denominador e o quociente, aqui vou colocar uma primeira linha para os valores de x, depois uma linha para o numerador, uma linha para o denominador, e depois aqui, eu vou chamar Q de x apenas para simplificar, eu poderia escrever aqui, portanto, o Q de x é isto tudo, ok? É esta fração. Isto é o meu Q de x que eu coloquei ali, é o resultado, ok? E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou já colocar aqui então x, aqui menos x ao quadrado mais 6x menos 2, e aqui x menos 2. E reparem, a estrutura da tabela é sempre esta. O que vai variar é aqui no meio. Aqui para o meio da tabela tem que entrar os zeros do numerador e os zeros do denominador. E eventualmente, e aí pode estar a armadilha, geralmente os zeros do denominador vão coincidir aqui com as condições do domínio. Portanto, o 0 e o 2, ok? E aqui também será assim. Mas lá está, naquelas simplificações perigosas que pode haver neste caminho até chegar aqui, poderíamos ter cortado algum dos fatores e se eu fosse determinar só aqui os zeros do denominador, poderia estar ali algum elemento fora do domínio que também não existia e tinha de vir aqui para a tabela, ok? Então, para aqui vêm os zeros do numerador, os zeros do denominador e, eventualmente, algum valor que não pertence ao domínio que eu não o encontro aqui. Como o domínio é R, exceto 0 e 2, então eu vou aqui meter de menos infinito a mais infinito, mas este é outro aspecto também muito importante a terem nas inequações. Nem sempre é de menos infinito a mais infinito. Imaginem que estamos numa função, ou nos diz no enunciado que estamos a trabalhar em R+, de 0 a mais infinito. Ok? Então a nossa tabela tem de verificar isso. Tem que ser de 0 a mais infinito. Se por alguma razão o domínio me indica que é para trabalhar de 0 a mais infinito. Tem que estar no contexto do problema, ok? Bom, agora vou então determinar, eu já disse então que os zeros, o que vamos colocar aqui no meio na tabela são os zeros do numerador e denominador e valores que não pertencem ao domínio, portanto eu já sei que o 0 e o 2 vêm para aqui, mas como eles têm que entrar por ordem, eu vou calcular os zeros todos e depois vejo qual é o menor deles, depois a seguir o outro tem que entrar por ordem aqui, isto é como se fosse a reta real, ok? Então eu vou fazer isso, vou determinar aqui os zeros, fazer aqui um pontinho para determinar os zeros daquele numerador, portanto menos x ao quadrado mais 6x menos 2 igual a 0. Vou aplicar a fórmula resolvente, tenho aqui um polinómio do segundo grau completo, fica x igual a menos b, que é menos 6, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 6 ao quadrado, que é 36, menos 4ac, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2 dá 8, menos 8, a dividir por 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Ok, isto vai dar aqui, já agora aproveito este espaço, x igual a menos 6, mais ou menos, 36 menos 8 dá 28, raiz de 28, a dividir por menos 2. Eu vou simplificar aqui a raiz de 28, ok? Como é que simplifico? Depois já apago, agora 28 a dividir por 2 dá 14, a dividir por 2 dá 7, e aqui a dividir por 7 dá 1. Então quer dizer que a raiz de 28 é igual à raiz de 2 ao quadrado vezes 7, reparem que é 2 vezes 2 vezes 7, o 28, que é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 7, aqui simplifica e dá 2 raiz de 7, ok? Então aqui fico com o seguinte, x igual a menos 6 mais 2 raiz de 7, a dividir por menos 2, ou x igual a menos 6 menos 2 raiz de 7 a dividir por menos 2. Dá ainda para simplificar aqui, reparem, menos 6 a dividir por menos 2 dá 3, x igual a 3 mais por menos aqui dá menos, o 2 simplifica com o 2, 3 menos raiz de 7, ou x igual, menos 6 a dividir por menos 2 dá 3, aqui fica positivo, o 2 simplifica com o 2, 3 mais raiz de 7. Pronto, já determinei aqui os zeros do numerador. Isto tem sempre que ser feito, ok? Depois vou determinar os zeros do denominador. E nas tabelas isto segue sempre esta lógica, ok? Agora podemos ter mais zeros ou menos zeros. Vou então determinar aqui os zeros do denominador, ou seja, x menos 2
igual a 0. Reparem que aqui até é mais fácil, pelo facto de não ter feito a distributiva, aplico logo a lei do aumento do produto, x igual a 0 ou x menos 2 igual a 0, ou seja, x igual a 0 ou x igual a 2. Pronto, então tenho aqui, o que é que eu tenho aqui em termos de zeros? Tenho aqui o 0, tenho o 2, tenho o 3 menos raiz de 7 e tenho o 3 mais raiz de 7. Tenho 4 zeros. Eu vou ter o cuidado de ver, bom, o que está no domínio já está aqui, tudo bem, o 0 e o 2. Então, tudo bem, só entram estes 4. Eu vou ter que colocar então aqui 4 barrinhas para cada um destes valores. E tem que entrar por ordem, ok? Então, 4 barrinhas. Entre as barras eu tenho que deixar um espaço, ok? Vou deixar um espaço entre estas duas. Depois deixo aqui outro espaço. E coloco 4. 4. E agora tenho de o escrever aqui no X por ordem. Então, qual é o menor deles todos? Desculpem. Podem utilizar a calculadora. Bom, mas o menor de todos aqui é o 0. Depois é o 3 menos raiz de 7. Ok? Depois vem o 2. E depois tem que entrar por ordem, ok? Senão isto não bate nada certo. 3 mais raiz de 7. É o maior de todos. E agora é só preencher, reparem. Eu vou preencher primeiro esta linha. E para preencher esta linha, eu vou-vos explicar aqui uma maneira que resulta sempre. E depois, se nós conhecermos o gráfico das expressões que temos aqui, ainda fica mais fácil, eu vou também aqui alertar para isso. Mas imaginem que tem uma expressão que não conhecem muito bem o gráfico, não tem calculadora. Bom, podem fazer sempre assim. Primeiro marcam os zeros. Onde é que se anula o menos x ao quadrado mais 6x menos 2? Em 3 menos raiz de 7, em 3 mais raiz de 7. Então vou aqui anula-se. E aqui anula-se, é 0, porque eu calculei os zeros e deu isto. Então é 0 aqui e aqui. E agora eu tenho que saber, à esquerda deste 0, entre os zeros e à direita deste 0, se é positiva ou negativa. Positiva ou negativa. Porque isto, reparem uma coisa, a tabela serve para quê? O que nós queremos saber aqui é se esta fração é maior do que 0. Ou seja, se é positiva. E o que é que me vai dizer isso? O numerador e o denominador, os sinais do numerador e do denominador é que me vão dizer mais por menos dá menos por menos dá mais, é que me vai dizer se a fração fica positiva ou negativa. E é isso que eu vou estudar aqui. Então uma maneira de saberem é, encontram um valor que seja inferior a 3 menos raiz de 7, inferior, um valor qualquer, e substituem aqui no x e veem se está positivo ou negativo. Por exemplo, um valor que está aqui à esquerda de 3 menos raiz de 7, pode ser a qualquer valor negativo ou até pode ser o 0. Até pode ser o 0. Se eu substituir aqui por 0 dá negativo, não é? Menos 0 ao quadrado mais 6 vezes 0 menos 2 dá negativo, dá menos 2. Ok, então aqui é menos. Depois posso substituir por um valor entre o 3 menos raiz de 7 e o 3 mais raiz de 7. Encontro um valor que me dê jeito. Por exemplo, pode ser o 1. O 1 está aqui. Está por aqui. Temos de ter o cuidado de ver se 3 menos raiz de 7 é um ou não superior a 1, ok? Tem que ser um valor aqui no meio, entre 3 menos raiz de 7 e 3 mais raiz de 7, que são os zeros. Portanto, se eu substituir aqui por 1, reparem, fica menos 1 ao quadrado, que dá menos 1, mais 6, menos 2. Vai dar 6 menos 3, que dá positivo, dá 3, ok? Então aqui é mais. E aqui é menos, ok? É menos, também podem substituir por um valor e ver que dá negativo. Outra maneira de fazer... Se conhecerem os gráficos, isto é uma maneira muito prática, eu gosto de fazer assim, é assim que eu costumo trabalhar, que é, sabemos que aqui o gráfico é uma parábola, expressão do segundo grau, tem a concavidade voltada para baixo, ok? Então tem este aspecto. Então eu já sei que entre os zeros é positiva, lá está, entre os zeros é positiva, à esquerda deste zero é negativa e à direita deste zero é negativa. Então já sabia, aqui é sempre mais, menos, menos. Bom, isto quando nós conhecemos o gráfico da expressão, ok? Aqui a mesma coisa, reparem, eu também conheço aqui o gráfico. Primeiro vou marcar os zeros, ora, esta anula-se em 0 e 2, portanto aqui é 0 e aqui é 0. Como também é uma parábola, reparem que se fizerem a distributiva fica x vezes x ao quadrado menos 2x. É uma parábola, tem a concavidade voltada para cima, porque o x ao quadrado fica positivo. Então, entre os zeros é menos, à direita deste zero é mais e à esquerda daquele é também mais. Então eu já sei que aqui é, entre os zeros é negativa, aqui é positiva e aqui é sempre positiva. Entre os zeros, ok, é negativa. Bom, eu poderia substituir pelos tais valores aqui no x e fazer a conta. Resulta sempre.
Bem, o que é que temos que fazer agora para encontrar o conjunto de solução? Agora está tudo organizado, é aqui que a tabela dá jeito. Reparem, nós estamos a dividir, só há aqui mais uma nota importante que eu quero dar. Negativo a dividir por positivo, dá negativo. Negativo a dividir por zero, dá sem significado, ok? Sem significado aqui, não definido ou sem significado, ou então pintam isto, não metem aqui nada. Porquê? Porque estamos a dividir por zero. Não pode, não dá para dividir por zero, ok? Depois, negativo a dividir por negativo, dá positivo. 0 a dividir por negativo, 0 a dividir por negativo, dá 0. Reparem que eu tenho aqui a diferença, porque aqui dá 0 e que aqui dá não definido ou sem significado, é porque este 0 está em denominador. Reparem, o x vezes x menos 2 está em denominador, então não podemos ter 0. Este aqui não está em denominador, está em numerador. Então, 0 a dividir por um número negativo dá 0. Bom, positivo a dividir por negativo dá negativo. Positivo a dividir por 0 dá sem significado. Positivo a dividir por positivo dá positivo. 0 a dividir por positivo dá 0. Este 0 está em numerador. Negativo a dividir por positivo, desculpem, dá negativo. Bom, e no fim eu já tenho aqui o resultado do meu quociente desta fração. Então eu vou só olhar para este sinal, neste caso é um maior. Então se eu quero ver onde é que é maior do que 0, eu vou aqui analisar onde é que eu tenho maior do que 0. E maior do que 0, eu olho aqui para esta linha e vejo aqui maior do que 0. Muito bem. Mais maior que 0 tenho também aqui. Depois tenho de ter o cuidado ainda se interessa, aqui não está maior ou igual. Reparem, se aqui estivesse maior ou igual, eu tinha que incluir este 0, porque era maior ou igual a 0. Então entrava o 3 menos raiz de 7 para a solução. E aqui também entrava o 3 mais raiz de 7, mas não é o caso, eu quero só maior do que 0. Então o conjunto de solução, neste caso agora é fácil de marcar, é o que vai então de 0, eu vou ver agora aqui no eixo do x, não é? É o que vai de 0 aberto, até porque não pertence ao domínio, até 3 menos raiz de 7, aberto também, união com 2 aberto, até 3 mais raiz de 7, aberto também. Bastava eu ter aqui maior ou igual, o que mudava é que aqui era fechado, no 3 menos raiz de 7 e no 3 mais raiz de 7 seria fechado, porque incluía o 0. Se fosse menor do que 0, então eu ia incluir, a solução seria de menos infinito a 0, aberto, união com 3 menos raiz de 7 a 2, aberto, aberto, porque não interessava o 0 também, e união ainda de 3 mais raiz de 7 a mais infinito, se fosse menor do que 0 aqui. Portanto, nós no fim temos que olhar para o sinal da inequação que aqui temos. Bom, e fica aqui dado este exemplo e feitos alguns alertas relativamente a inequações fracionárias. Fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir e até uma próxima!